eu vou responder da seguinte forma. Entre ter e não ter o papel, tem o papel. A formação é uma ferramenta profissional. Em contextos agressivos e mais competitivos, teres um diploma atesta e dá-te um certo nível de credibilidade. E às vezes desmoralizar isso pelo fato de não ter é perigoso. Mas eu também falo com a consciência de que existem outros jovens angolanos que não têm a oportunidade de ir para a universidade. Porque eu gosto muito de dizer que dentro da minha Angola existem outras Angolas. Eu seria infeliz, eu seria desamoroso, eu seria desonesto se chegasse aqui e dissesse todo mundo deve ir para a faculdade. Mas é importante que todos lá estejamos, porque a forma como o conhecimento é canonizado, o credencialismo continua a ser um caminho pelo qual nós devemos seguir. Fly, tu não aceitarias entrar num avião em que o piloto te dissesse, olha, fiz 20 horas no YouTube. Tu não aceitarias ser operado por um cirurgião que diz, olha, fiz algumas horas, fiz alguns tutoriais no YouTube. Não podemos desqualificar a universidade. Não se pode, de forma tão vil, tão tão repugnante, descaracterizar algo que é instrumento para a evolução e transformação das sociedades. E aquilo que eu estava a dizer, existem discursos que são criados para polarizar, criar esse tipo de contendas, levantar temas e aí além. É o conteúdo rage bait. E muitas vezes falamos sobre uma certa perspectiva. Mas quando eu tenho o controle da palavra, quando eu tenho o microfone na minha mão, eu tenho uma grande responsabilidade. Eu costumo sempre dizer, o palco é sacro, o púlpito é sagrado. Então, reconhecer que me está a ser dada uma oportunidade para falar para os meus irmãos, deve-me imputar responsabilidade. Reforço, dentro da minha Angola existem outras Angolas. Depois do Talatona, existem outros bairros. Mais bairros que o próprio Talatona. Então, se eu polarizo o meu discurso, excluo pessoas, mas eu não estou a falar aqui de mediocridade, de me compadecer a mediocridade. Temos de ser fiéis à razão e à sensatez. A fala especulativa é muito atrativa, percebes? Não precisas ir para a escola, tens que ter visão. Há a possibilidade de estudar, vais deixar de estudar porque um influencer, um camarada que de origem duvidosa conseguiu os bens, está-te a dizer para tu não fazeres. Mas lá está, há pessoas que tiram proveito da fragilidade emocional que certas pessoas têm. Então, quando a oportunidade te encontra frágil, ela tira proveito. Ou o oportunista te encontra frágil, ele tira um proveito. Porque ele sabe que se eu usar esse tipo de discurso, com base na frustração que ele tem, ele vai responder positivamente ao que eu estou a lhe dar. Tu às vezes estás a responder a gatilhos que alguém que está na casa dele está a digitar. E tu estás ali frustrado a te envolveres. Estás a ser comandado. E há pessoas que não têm consciência disso e por isso chamo aqui a responsabilidade. Há profissionais que usam a internet para massificar e amplificar a sua informação. Meus irmãos, vamos ter mais responsabilidade. É desamoroso fazer promessas para pessoas que não têm o que comer, dizendo que é fácil. Não é fácil. E é preciso normalizar que é difícil alcançar certas coisas, que envolve sacrifício. Nós estamos diante de uma geração que tem baixa tolerância ao esforço, que quer as coisas de forma muito rápida. Por isso nos envolvemos em caminhos duvidosos. Por isso fazemos o que fazemos. Isso não é um discurso de falso moralista. Eu que condeno estas atitudes, posso me ver vítima delas também. Mas é importante atingir alguma lucidez e chamar a atenção que este não é o caminho que estamos a querer construir para Angola, que nós queremos o famoso homem novo. A quem atribuis a culpa para esta falta de capacidade para tentar conduzir as coisas com algum esforço? De querer ter tudo em curto espaço de tempo, o imediatismo. Há um provérbio oriental que faz referência a isso, sobre os tempos moldarem os homens, os tempos difíceis a fazerem homens difíceis, os tempos fáceis transformarem os homens.
nós estamos diante de uma realidade. E falava da perspectiva da República de Platão. Os helênicos tinham um espaço que chamava-se Ágora, onde os sofistas, os filósofos iam discutir e falavam sobre as coisas e predicavam as ideias que depois se transformaram no que nós conhecemos hoje como conhecimento, como biblioteca. Atualmente, quem faz informação são os criadores de conteúdo, os influenciadores. Eu gosto muito de destacar este aspecto, que é importante também fazer aqui a distinção. Eu não respondo como influenciador, eu acabo por ser, se calhar, pela associação que se faz. Eu me entendo como consultor, antes de tudo. A denominação de influenciador acontece ou surge pelo facto de eu estar a usar plataformas para massificar a minha mensagem. É o que eu costumo dizer. Percebe? Porque influenciador, e permitam-me aqui usar o termo, costuma muitas vezes ser depreciativo e costuma muitas vezes ser decorativo. Várias vezes convidam-me para eventos e eu faço questão de dizer, olha, tem como colocar de outra forma a denominação. Mas somos todos influenciadores, lá está. Essa incorreta denominação faz com que sejamos todos classificados da mesma forma. Eu tenho asco de pessoas que mentem descaradamente para conseguir. Eu faço sempre a ideologia do Valete, numa das músicas, numa das paragens, por acaso já fiz e reforço aqui, que se tu roubas alguém tão pobre quanto tu na verdade, estás a ser pior que aqueles que nós devíamos estar a combater. Essa é naquela música com Sam da Kid. Exatamente. Filhos da Revolução de 70. Precisamente. Então tens de ser Robin dos bosques. Dos bosques. Eixe, que verso. Percebes? Então, se tu tens que levar a luz para os teus irmãos e tiras a pouca luz que eles têm e dás uma vela, enquanto tu tens gerador na tua casa e estás no conforto, é desamoroso. Percebes? É vil, isso é mau. E eu chamo sempre a reflexão de que a inteligência sem humanidade vai fazer o homem tirano, vai fazer a pessoa má, vai fazer a pessoa vil, maquiavélica. É preciso ter responsabilidade. É preciso olhar com seriedade para quem faz conhecimento, quem faz ciência em Angola. E não podemos desqualificar a importância da escola, da educação, da academia. A quem não tem oportunidade, eu realmente reconheço. A quem tem oportunidade, faça, estude, melhor. Então nós não nos queremos ver nas jornadas científicas. Não é bom, olha, uma fórmula foi desenvolvida por um cientista angolano, está a ajudar metade do mundo a sarar. Será que só temos que ser associados a música, desporto e a reproduzir tudo o que os outros já fizeram? E aquilo que eu estava a dizer sobre a visão antropológica. Nós precisamos de ter um acervo de conhecimento para justificar a nossa visão do mundo. Quando eu faço referência a Platão, eu devia estar a fazer referência a Fanon, a qualquer outro pensador africano. Fanon quem é? Fanon, máscaras brancas em peles negras. Africano? Recomendo vivamente a ler. Ele fala sobre esse processo do negro assimilado, da eurocentrização do homem negro, de termos, de haver a necessidade de sermos customizados para caber numa realidade. Há um vídeo que eu tenho passado com frequência atualmente. Só porque cabes num lugar não quer dizer que pertences a ele. E às vezes é preciso fazer essa reflexão em relação à identidade. Por isso é que eu digo muito sempre, forte. Não há como fazer uma relação, não vamos falar de marca pessoal, colorimetria, como tu deves sentar corretamente. Tu nem sabes quem tu és. Como é que vou te ensinar sobre reputação e posicionamento se não há identidade?